Nessa noite eu convido você a abrir sua Bíblia lá no Salmo de número 42. A gente vai falar hoje em algo muito especial. Esse texto ele é muito conhecido na Bíblia, um dos textos muito conhecidos, assim como outros na Escritura. Pode colocar, por favor. Abra sua Bíblia então no Salmo de número 42. E a gente vai ser desafiado a olhar para cima quando a gente se sente para baixo. Você já se sentiu para baixo em algum momento na vida? Você já se sentiu frustrado, desanimado, abatido? Há pessoas que estão vivendo isso. E há muitas situações na vida que nos fazem nos sentir para baixo. Embora a Bíblia não forneça para nós detalhes de quem foi o escritor do Salmo 42, alguns acreditam que foi o rei Davi, alguns acreditam que foi os filhos de Corá, alguns acreditam que foi um levita envolvido no ministério lá no templo de Jerusalém. Independente de quem escreveu o Salmo 42, quando a gente lê o Salmo 42, e se você já leu pelo menos o versículo 1, você lembrou desse texto e você sabe que esse texto é um texto muito conhecido. Independente de quem escreveu, é um conteúdo muito profundo que fala do emocional e que fala diretamente ao nosso coração. Mas não tem como a gente estudar o Salmo 42 se a gente não lembrar que eles, tanto o 42 como o 43, eles estão interligados. Em vários manuscritos hebraicos, eles compõem um único poema. Portanto, quem lê o Salmo 42 não pode deixar de ler depois também o Salmo 43. E nesse salmo a gente vê um salmo de lamento, um salmo onde o salmista ele traz aqui algumas situações de sentimentos que nós passamos, como tristeza, solidão, saudade. A saudade de Deus ele coloca aqui. Mas não é um salmo só de lamento, de tristeza. Esse salmo também é um salmo que expressa fé, que expressa esperança e mostra o que nós precisamos fazer nos momentos difíceis da vida, nos momentos de tristeza. E nessa composição o salmista revela que algo estava acontecendo com a sua alma. A alma dele estava abatida. Ele mostra em que estado ele se encontrava e qual caminho ele percorreu para essa cura emocional, para essa vitória com relação ao sentimento de depressão que ele estava vivenciando. E talvez hoje você não esteja vivendo isso, mas já passou por isso, ou conhece alguém que está passando por isso. Então é importante nós olharmos para esse salmo e aprendermos como a gente olha para cima quando a gente se sente para baixo. A gente precisa entender que as nossas emoções, elas adoecem. E a primeira coisa, a nossa emoção ela adoece quando o homem fica privado da comunhão com Deus. Olha o texto. Assim como a corça, ela anseia pelas águas correntes, também a minha alma, ela tem sede por ti, ó Deus. E ele continua no versículo 2, a minha alma, ela tem sede de Deus, do Deus vivo, quando irei e verei a face de Deus. A primeira coisa que acontece quando nós ficamos emocionalmente doentes e adoecemos nas nossas emoções, é quando o homem fica privado da sua comunhão com Deus. Muitas pessoas podem estar hoje vivendo um momento de tristeza, de depressão, de angústia, porque não são as circunstâncias só as responsáveis, mas porque elas estão sem comunhão com Deus. Elas não estão colocando Deus naquele espaço, naquele lugar que só Ele pode preencher na nossa vida. E aqui quando ele fala da corça, um animal que consegue farejar as correntes de água nos lugares secos, ela suspira pelas águas. E o salmista diz, dessa mesma forma eu tenho essa sede de Deus. E nós precisamos entender que nós sem Deus não somos nada. Nos sentimos incompletos, insaciáveis. Por isso no versículo 2 ele diz, a minha alma ela tem sede de Deus, do Deus vivo. E ao se referir a esse Deus vivo, o salmista está falando de Deus como essa água viva.
A sede da corça é saciada pelas correntes d'águas. Assim como a nossa sede, a nossa alma que tem sede, só pode ser saciada quando se encontra com esse Deus. Há pessoas que tentam saciar essa fome, essa sede, esse vazio, com várias coisas que não vão saciar. Muitas pessoas, quando passam pelo deserto da depressão, da tristeza, da angústia, elas tentam matar a sede da alma com algumas soluções paliativas que não resolvem, que não vão solucionar, porque a nossa alma ela tem sede de Deus, do Deus vivo. Portanto, não tente saciar a sua sede entregando suas emoções, o seu tempo a coisas que não vão resolver. As nossas emoções, elas adoecem também quando o homem se sente abandonado por Deus. Há muitas situações que nós, diante de algumas emoções, vamos ser tentados a achar que Deus nos abandonou, que Deus se esqueceu de nós. O pastor tem falado aqui muito sobre a ação de Satanás, o nosso inimigo, e ele muitas vezes suspira com as suas ideias mentirosas e malignas de que nós sofremos porque Deus se esqueceu de nós. Ele nos abandonou. E o salmista está dizendo, dia e noite, as lágrimas têm sido meu alimento. Portanto, enquanto zombam de mim o tempo todo, eles dizem, onde é que está o seu Deus? De noite, as minhas lágrimas estão me servindo de mantimento de dia e de noite. E talvez você conheça pessoas que estão vivendo assim. E ao redor dessa pessoa que já está sofrendo, há outros dizendo, onde está o seu Deus? Está valendo a pena servir a Deus, estar numa igreja, ler a Bíblia, orar, buscar a Deus, se você está passando por tudo isso? Clamo, ó Deus, minha rocha, por que te esquecesses de mim? Porque tenho que andar entristecido e oprimido diante dos meus inimigos. Os meus ossos se esmigalham quando meus adversários dizem sem cessar, onde está o seu Deus? Como ferida mortal em meus ossos, os meus ossos, eles estão doloridos. O seu único alimento eram as suas lágrimas. Ele chorava dia e noite. Absorveu as palavras ofensivas dos seus perseguidores, dos seus inimigos, que acusavam ele, o teu Deus, onde estás? E quantas vezes em algumas situações difíceis, principalmente quando nós não temos todas as pessoas de casa servindo ao mesmo Deus, e a gente passa por algumas situações de provações, e essas pessoas que nós amamos, olham para nós e perguntam, cadê o seu Deus? Eu lembro que logo no início da minha conversão, quando eu entreguei a minha vida a Jesus, a empresa onde eu trabalhava, ela me dispensou, e muitas vezes, por ter saído da igreja onde eu estava, onde os meus pais haviam me ensinado, que era a igreja correta onde eu devia estar, havia alguns questionamentos. Está vendo? Porque você saiu da sua igreja. Porque você não está mais buscando o seu Deus. E aquilo mexia. E quantas são as situações que você passa e talvez você está sendo acusado. Deus esqueceu de você. Essas palavras hostis daqueles críticos entraram na mente do salmista, assediaram seu coração, adoeceram a sua alma. É por isso que nos momentos difíceis, de provações, onde as nossas emoções estão abaladas, a gente tem que tomar muito cuidado com os nossos pensamentos, porque a gente ficar alimentando esses pensamentos de pessoas que estão sendo usadas pelo diabo, a gente vai adoecer. Quando ele fala aqui dos ossos, o corpo adoeceu. Quando a alma adoece, o corpo padece. As aflições da alma resultam em dores físicas. Dor no estômago, na cabeça, nas costas, nos ombros, na nuca. E é por isso que o salmista está declarando isso. Isso é real.
dia e noite, as lágrimas estão sendo o meu alimento. E há pessoas que olham para mim e zombam de mim. Onde está o seu Deus? E ele clamava: Senhor, o Senhor se esqueceu de mim? Por que eu tenho que ficar entristecido, oprimido? Porque os meus ossos doem tanto. Mas nós também temos as nossas emoções. Elas adoecem quando o homem vive preso no passado. Olha a declaração do salmista, nesse Salmo 42, no versículo 4. O meu coração se enche de tristeza, pois eu me lembro como eu andava com a multidão dos adoradores. Quando eu lembro disso, dentro de mim eu derramo a minha alma, pois eu fui com a multidão. E ele continua: eu estava à frente do cortejo que subia até a casa de Deus. Eu cantava de alegria, eu dava graças em meio aos sons de uma grande festa. Mas quando eu lembro de tudo isso, do passado, do que eu já vivi, do que eu já experimentei, meu coração se enche de tristeza. Infelizmente, alguns ainda acham que depressão é frescura, coisa de gente desocupada. Quem está ocupado não fica depressivo. Outros acham que depressão é sinal de falta de fé, ou sinônimo de carnalidade. Quem crente que é crente não fica depressivo. Mas esse salmista mostra para nós que é algo real. A depressão é uma doença psiquiátrica que produz sentimentos de tristeza, de desânimo, de desesperança, desencanto, e pode levar a pessoa até ao suicídio. E quando nós vemos as expressões nesse salmo, nós vemos as expressões de alguém que estava sofrendo. A comparação dessa doença da alma, por alguns estudiosos, psicólogos, é de que a pessoa que passa por depressão é como se ela estivesse passando por um túnel escuro e longo. O Salmo 42 foi escrito por alguém que estava com sua alma abatida, com a sua alma perturbada, e que passava por esse túnel escuro e longo. É por isso que ele faz essas declarações de alma abatida. E quando ele fala, a gente vai ver ainda o versículo: porque está abatido a minha alma, porque você está curvada. É por isso que a gente hoje vai desafiar você a olhar para cima quando você estiver para baixo. Porque geralmente quando a gente passa por esses sentimentos, a gente não olha para cima, a gente se curva, a gente se baixa, a gente se entristece, a gente não tem forças para olhar para frente, para olhar para o alto. Portanto, esse salmo não para só nisso, ele continua. O salmista, ao mesmo tempo que mostra a sua desintegração da alma, a dissolução da sua paz, da sua saúde interior, ele mostra aqui o estado de alguém que estava totalmente sem ânimo, sem força, para continuar vivendo. E é isso que a gente vê quando a gente conversa com pessoas que estão vivendo isso. Não tenho vontade de sair da cama, não tenho vontade de tomar banho, não tenho mais vontade e prazer de fazer as coisas que antes eram prazerosas, eram coisas que eles faziam com muita facilidade. O salmista estava vivendo isso. Ele estava vivendo esses sentimentos. Como ele começou a pensar no seu passado, ele viveu uma nostalgia. Mas ele não ficou preso ao passado. Ele venceu ao passado. Mas muitas pessoas hoje adoecem emocionalmente, porque estão presas no passado. Desejam regressar aos momentos felizes lá de trás. Naquela época tudo era melhor. Lá atrás, lá naquela época, o passado idealizado, supervalorizado. Mas Eclesiastes 7:10, se você é esse que está preso no passado, que acha que tudo lá atrás era melhor, lá naquela época as igrejas eram melhores, os pastores eram melhores, os jovens eram melhores, a política era melhor, tudo era melhor. Eclesiastes 7:10 diz: jamais digas, porque foram os dias passados melhores do que estes,
pois não é sábio perguntar assim. Essa nostalgia ao passado pode levar à depressão. E ele continua, dizendo que as emoções, elas adoecem quando um problema leva o homem a um outro problema. Olha o que diz aqui o Salmo, versículos 6 e 7. Meu Deus, agora estou profundamente abatido, mas eu me lembro de ti, desde o distante Monte Hermon, onde nasce o Jordão, desde a terra do Monte Mizar. Ouço o tumulto do mar revolto, enquanto as suas ondas e correntes passam sobre mim. Esse versículo 7, numa outra tradução, diz: um abismo chama outro abismo. Como estão as suas emoções hoje? Saudáveis ou enfermas? Adoecidas? Passar por esse túnel escuro da depressão é angustiante, tenebroso, mas é reconfortante saber que outros antes de nós já trilharam isso e venceram. Não ficaram presos a esse túnel. Por isso que o Salmo 42 não é só lamento de uma pessoa depressiva, é também um canto de quem busca o auxílio do Senhor. Tá aqui. Portanto, para a gente olhar para cima, quando a gente se sente para baixo, para trilhar o caminho da cura emocional, a primeira coisa que a gente tem que fazer, abra o seu coração para Deus. E ele declara no versículo 9, eu clamo, ó Deus, tu és minha rocha, por que se esquecesse de mim? Por que eu tenho que andar entristecido e oprimido pelos meus inimigos? Ele está aqui abrindo o coração para Deus. Ele está dizendo para Deus o que ele estava sentindo. Ele não estava escondendo de Deus. Não é aquela pessoa que a gente está tudo bem? Tudo bem, mas ele não está bem. Ele fala que está bem, mas não está tudo bem de verdade. Com Deus a gente não precisa fazer isso. Ele está dizendo, Senhor, eu estou sentindo que o Senhor se esqueceu de mim. Então, a primeira coisa, para a gente olhar para cima, quando a gente está para baixo, é abrir o nosso coração para Deus. A segunda é a reafirmar para você mesmo o amor soberano de Deus. Olha o que ele declara, um abismo vai chamar outro abismo, ao ruído das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. Mas olha o versículo 8, durante o dia, porém, o Senhor me derrama o seu amor, à noite entoo os seus cânticos e faço orações ao Deus que me dá a vida. O que ele está dizendo é, eu estou com a alma batida, eu estou entristecido, mas eu não perdi a esperança. Eu continuo olhando e vendo Deus ainda derramando o seu amor sobre mim. Eu continuo vendo a mão de Deus mesmo diante dos momentos difíceis. Você pode ficar triste, você pode ficar em alguns momentos entristecido. O que nós não podemos é perder a esperança de que há um Deus que nos ouve e que cuida de nós. Por isso ele está dizendo, durante o dia, o Senhor mandará de dia a sua misericórdia. O Senhor derrama a teu amor sobre mim. Portanto, eu quero te desafiar, querido. A cada pensamento de tristeza, troque esse pensamento de tristeza por 10 pensamentos sobre a graça e o amor de Deus sobre você. Troque esse pensamento de tristeza que muitas vezes vem na sua mente para te perturbar, por 10 promessas e pensamentos que estão voltados aqui, na palavra de Deus. Quantas vezes no dia você pensa só em coisas ruins? Em coisas que podem acontecer e que vão ser ruins? E quantas vezes no dia você pensa sobre a bondade de Deus? Quando você faz esse balanço, você pensa mais em coisas ruins ou mais na bondade de Deus? O que é que a gente tem colocado na nossa mente? Se durante o dia você trazer à sua mente pensamentos sobre a palavra de Deus e não permitir que esses pensamentos de tristeza te dominem, querido,
você vai começar a ver como o salmista, mesmo com a alma abatida, angustiada, perturbada, você vai começar a ver que Deus ainda está derramando o seu amor sobre você, as misericórdias dele sobre você. Ele não te abandonou. Portanto, olhem para cima quando se sentir para baixo e transforme o seu lamento em cântico. Olha o que ele diz: à noite eu entoo os seus cânticos. Por mais que as lágrimas fossem o seu alimento, por mais que ele se sentisse abatido, ele buscava forças para cantar ao Senhor. Conceda-me, ó Senhor, o seu amor fiel, de dia e de noite esteja comigo a sua canção. Esse túnel pode ser longo, escuro, sombrio, mas nós sabemos que os túneis, eles têm uma saída. Lá há uma saída. Os túneis nunca são o fim em si mesmos. É por isso que o salmista, mesmo nesse momento tão difícil, ele transformou o lamento em cântico. Os túneis existem para a gente transpor obstáculos. Se não fosse eles, a gente não passaria por aquele obstáculo. Não existem situações difíceis o bastantes, a qual Deus não pode dar a nós uma saída. Esse é o Deus que nós cremos, que faz o impossível acontecer. Mas você precisa transformar o seu lamento em cântico. Eu não tenho forças. É difícil. Mas você precisa fazer isso. Para olhar para cima, enquanto você estiver para baixo, alimente a sua fé com as bênçãos recebidas no passado. E ele então olha o passado, mas não só para se culpar e se martirizar. Quando eu penso no passado, eu sinto sim dor no coração. Eu lembro que eu ia junto com a multidão à casa de Deus, eu guiava o povo, eu estava com todos caminhando juntos, felizes, cantando, louvando a Deus. Eu estava ali. Há uma outra versão que diz: eu ainda o louvarei, porque Ele é o meu Senhor e o meu Deus. Sabe o que a gente tem que dizer constantemente para nós mesmos? Espera em Deus. Osvaldo, espera em Deus. Você ainda vai louvá-lo novamente. Esse sentimento de tristeza vai passar. Esse tempo de angústia vai chegar ao fim. A gente tem que dizer isso para nós mesmos constantemente. Porque senão a gente acredita nas mentiras do diabo. Onde está o seu Deus? Vale a pena? Quando a gente olha para cima, em momentos que estamos nos sentindo para baixo, a gente vai ter a nossa sede saciada. Assim como a corça, ela anseia pelas águas correntes. A minha alma, ela anseia por ti, ó Deus. Minha alma tem sede do Deus vivo. Quando irei e verei a face de Deus? E o versículo 11 ele diz: por que está abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois eu ainda o louvarei. Ele é minha face, Ele é o meu Deus. Quando ele se voltou a Deus, mesmo abatido e angustiado, ele estava renovando a sua esperança, a sua confiança. E é por isso que ele continuava louvando a Deus. Qual o seu maior desejo nessa noite? O alívio da dor ou a presença de Deus? Sabe qual é o nosso erro? Muitas vezes a gente quer o alívio da dor, não a presença de Deus. Muitas vezes a gente não está conseguindo aquilo que a gente mais quer, porque nós não temos desejado o que nós mais precisamos. Eu quero repetir. Muitas vezes nós não queremos, nós não conseguimos aquilo que queremos, nós não conseguimos aquilo que nós mais queremos, porque nós não estamos desejando o que mais precisamos. O que a gente mais precisa hoje não é do alívio da dor,
é da presença de Deus. Porque a nossa alma, ela tem sede de Deus. A nossa alma tem sede desse Deus vivo. Mas eu quero só alívio da dor. Mas não quero a presença de Deus. O salmista nos ensina nesse salmo que mesmo nos momentos de muita dificuldade, assim como aquele animal que desejava as águas correntes, nós devemos desejar a presença de Deus. Porque mesmo que venha a tristeza, mesmo que venha a frustração, mesmo que venha o túnel escuro da depressão, há uma saída, há esperança, há solução, há como a gente vencer tudo isso, porque nós temos a presença de Deus conosco, nós não estamos sozinhos. Portanto, quando a gente olha para esse salmo, em momentos de dificuldade, lembre-se, Deus não o abandonou. Deus está sempre com você, mesmo que em alguns momentos você não sinta a presença dele. Ele está ali, cuidando de você, sustentando você. Quando a gente olha para esse texto do Salmo 42, a gente é convidado a abraçar a nossa fé em Deus e clamar pela ajuda dele. E quando a gente clama, Ele ouve a nossa oração. Ele nos dá força para superar os desafios. Talvez Ele não vai aliviar a sua dor, Ele não vai te tirar daquela situação, mas Ele vai te dar forças para você superar os desafios. O crente depressivo aqui do Salmo 42, desejava que Deus enviasse a luz, que conduzisse ele novamente aos tabernáculos de Deus, ao Monte Santo da presença de Deus. Era o que ele queria. Cristo hoje é a nossa resposta. Cristo é a luz que nos leva à presença de Deus. Quando nos convertemos, nós vemos essa luz do Evangelho de Cristo, que é a imagem de Deus. Portanto, quando a gente passa por um túnel escuro, quem pode nos ajudar é Cristo, a nossa luz, a luz do mundo, que traz para nós a esperança de dias melhores, de um recomeço, de ajuda. E a gente pode, mesmo quando a gente estiver para baixo, abatido, angustiado, até depressivo, olhar para cima, porque a nossa esperança, ela está no céu e não nas coisas dessa terra. A nossa confiança está em Deus. O que nós mais precisamos é da presença de Deus. E eu espero que esse seja o seu pedido nessa noite, que esse seja o seu desejo também nessa noite.